Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar de que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Podei-vos assentar. Que vocês entendam um pouco, Neemias viveu um período difícil, complicado. Ele era daqueles que tinha sido exilado do povo de Judá, de Jerusalém, tinha sido trazido para ser um trabalhador dos reinos de Artaxerxes e se tornou copeiro do rei.
aquele que dava comida, aquele que dava o vinho, aquele que cuidava das coisas do rei na casa do rei. Provavelmente, ele devia ser um homem muito querido pelo rei, pela rainha, porque a Bíblia, quando ele relata a respeito dessa ida dele para Jerusalém, você vê que o rei percebe o semblante triste dele, ao ponto de perguntar: olha, por que está triste se não está doente? O que ele quer dizer com isso é que Neemias tinha uma boa vida dentro do palácio. E aí o rei diz: essa tristeza deve ser de coração. O que acontece contigo? E ele conta, e foi isso que eu li. Bom, Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não tinha a noção do que era Jerusalém. Ele só sabia de Jerusalém pelo fato das pessoas contarem a história do seu povo, contarem a história daquilo que aconteceu lá. E quando aqueles que falaram para ele do que estava e como estava Jerusalém, veio um temor no coração dele, veio uma tristeza profunda na alma dele, ao ponto dele parar, dele orar, dele jejuar, dele se consagrar, dele estar um tempo sozinho diante de Deus, por causa daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Só para que vocês se situem, naquela época, uma cidade que não tinha muros, era uma cidade indefesa, era uma cidade à sorte de tudo que pudesse acontecer: ladrões, beberrões, arruaceiros, é isso que falam? Arruaceiros também. Pessoas que pudessem entrar ali a qualquer instante e fazer um mal. Jerusalém estava à sorte. A grande verdade é essa: pronta todos os dias a ser saqueada, sem contar que estavam passando fome. Neemias então toma para si essa dor. E aí eu quero trazer para vocês um paralelo sobre a nossa vida. A tragédia de Jerusalém muitas vezes é vivida na nossa vida. A nossa vida, ela é permeada de tragédias. Tragédias da perda de alguém, tragédias como do irmão Luiz ontem. O seu produto de trabalho foi roubado. Não é fácil, amados. Eu estava com o irmão Maurício no hospital, e eu vendo o recado, enquanto ele estava sendo atendido lá, aquilo apertou meu coração, porque eu fiquei imaginando: puxa, é com aquilo que ele trabalha, é com aquilo que ele ganha o pão dele. Eu fico imaginando que ele deve ter perdido naquela hora o chão, né? Chegar naquele local ali, onde ele viu o carro dele, onde ele parou o carro dele, ele não está mais lá. Eu passei por isso uma vez, e meu carro foi roubado, mas eu fui assaltado. O cara chegou para mim, apontou a arma: eu vou levar seu carro, e levou o carro. Nunca me aconteceu o fato de ser furtado, né? Chegar no local e não estar mais lá o meu carro. Aconteceu isso com a minha mãe. Minha mãe estava com a minha bicicleta, uma Caloi Cross, cruz, vermelha, linda, poucos tinham. O menino sentou em cima da bicicleta e foi embora. Eu estava jogando bola, não vi, mas eu senti. Eu fico imaginando como é que ficou o irmão Luiz naquela hora. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou sustentar a minha casa? Uma tragédia. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde uma situação da nossa vida, uma grande oportunidade da nossa vida, tantas situações que podem gerar uma tragédia. Quando nós recebemos a notícia, quando participamos da notícia, quando vivemos essa notícia, nós temos uma reação. Qual é a nossa reação? Como é que a gente reage? Como é que a gente faz? E aí eu quero dar o exemplo de Neemias. Na primeira notícia da tragédia, ele sentiu algo muito complicado. O verso 4 diz que ele, ouvindo essas palavras, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou. Não foi por um dia, mas foi por alguns dias. E ele
se posicionou diante de Deus e ele começou a jejuar e orar. Amados, eu fico imaginando a tristeza que esse homem teve, e a tristeza que nós temos muitas vezes. E essa tristeza, ela, de uma certa forma, no momento correto, na hora certa, da forma correta, ela é importante para nós. Por quê? Porque não há problema em chorar. Não há problema em nós termos um tipo de sentimento que nos leva às vezes ao pó, que nos leva às vezes ao chão, que nos leva às vezes a gente se resguardar. Por que que não é? Porque não é um sinal de fraqueza, não é um sinal em que nós estamos sendo derrotados. Porque uma pessoa, na sua faculdade mental, boa, emocional, saudável, fisicamente, ela precisa sim ter um tempo no qual ela se resguarda para passar aquele momento. A Bíblia diz que a gente pode chorar uma noite, para que a alegria venha bem pela manhã. O que Neemias mostra com isso? Que às vezes nós precisamos sim viver o luto daquela passagem, daquela tragédia. Precisamos passar por aquilo. Precisamos ter aquele momento de tristeza. Porque o momento de tristeza para nós pode se tornar uma oportunidade de Deus trabalhar, de Deus virar aquela situação, de Deus mostrar para nós que Ele é Deus em nossas vidas. Porque a tristeza e a tragédia está no mundo. E amados, eu quero dizer uma coisa para você: não é Deus que coloca o mal na sua vida. Deus só coloca o bem. Mas o mal está sujeito a acontecer em nós. O mal está sujeito porque as pessoas lá fora, às vezes, agem maldosamente contra nós. E amados, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, tomar um tempo para chorar e se lamentar, não é ruim não. Ao contrário, desafoga. Tira você daquela pressão, daquela opressão que você vive. Porque a tragédia, ela martela a tua alma, ela martela o teu coração. Então por isso, quando nós olhamos a vida de Neemias, e que ele toma essa posição, eu vejo muitas vezes nas tristezas que eu passo, eu vejo as tristezas dos irmãos, eu vejo as tristezas das pessoas. Essa semana eu vi um caso muito triste, de um pai tomar uma atitude de matar o filho. Eu não sei se vocês chegaram a ver. E depois o pai se matou. E o pai tomou essa atitude. E aí, se você ler a história, ele passou várias tristezas com o filho durante vários períodos de tempo. E aquilo foi sendo aberto um buraco, uma situação dentro deste homem, para ele chegar a um nível maluco de ir atrás do filho, dar um tiro no filho e depois se matar. E por que ele se mata? Porque a reação dele ante aquela tragédia foi essa. Ele não chorou provavelmente ao ponto de ter uma tristeza profunda e ao ponto de fazer com que aquela tristeza profunda fosse mudada dentro do coração dele, para que ele pudesse sim, talvez trazer o perdão para a vida do filho, talvez lidar com o filho de uma outra maneira. A mãe relata que a situação entre os dois foi piorando gradativamente com o tempo da história. O filho fazia passeatas, reclamava da faculdade, não lembro exatamente qual era o grande problema, mas o filho naquele dia não ia fazer isso. Ele saiu de casa, naquele dia, especificamente naquele dia, que era algo que o pai não gostava, ele saiu de casa, e o pai foi atrás e matou ele. Logo em seguida se matou. Uma tragédia não resolvida, uma tragédia não sentida, uma tragédia que acontece conosco sempre. E aí eu quero que você entenda que a tragédia para nós, às vezes ela é importante, para que nós tomamos uma ação diferente,
para que nós possamos viver diferente, para que nós possamos modificar a história da nossa vida. E eu quero profetizar nessa noite na sua vida, que a sua história vai mudar sim, porque Deus dá oportunidades raras para isso. E aonde está a oportunidade de Deus no meio de uma tragédia? Não é a tragédia, é a oportunidade de você tomar uma posição diante de Deus. Essa é a oportunidade de Deus. E aí eu olho o que ele fez, Neemias fez. 4 coisas logo em seguida ele toma. Ele confessa em oração a Deus aquilo que ele estava sentindo. Deus, eu preciso confessar o que eu estou sentindo. Eu preciso chegar diante do Senhor e falar isso, porque não está fácil, está difícil. Amado, no momento mais difícil da sua vida, confesse isso a Deus. Confesse isso a Deus, não importa quanto tempo for necessário, confesse isso a Deus. Quem está passando uma luta muito grande aqui? Em nome de Jesus eu declaro que essa luta vai passar, mas confesse essa luta a Deus. Confesse. A segunda coisa que ele faz ali foi pedir. Deus, eu estou te pedindo aqui, me dê uma oportunidade de mudar a situação. Me dê uma oportunidade de eu ter condições de fazer algo diferente para aquilo que está acontecendo com Jerusalém. Eu não aceito isso. Eu não consigo. Ah, Senhor, que guarda o conserto, a bondade com aqueles que te amam. Senhor, que tem os ouvidos abertos, atente ao meu pedido agora. Atente ao meu pedido. E aí, amados, preste atenção num detalhe. Neemias orou, e a resposta de Deus não foi logo em seguida. Preste atenção que Neemias continuou trabalhando. Às vezes a gente para, não para? Acontece o problema, acontece a tragédia, acontece o problema, e aí a gente se resguarda, que é o certo de resguardar, chorar, mas a gente para ali naquele momento. Neemias não parou. Neemias estava triste sim. Neemias ainda talvez estava vivendo o luto da notícia que ele tinha ouvido da tragédia que estava em Jerusalém. Mas ele continuou trabalhando. Ele continuou servindo. Ele continuou firme na posição dele, naquilo que Deus tinha colocado ele. E quem Deus usa para abençoar a vida dele? O rei. Quem Deus usa? O rei. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Não sei qual é o tamanho da situação e aonde é essa situação. Se Deus for necessário usar um rei daquela situação, Deus vai usar o rei para abençoar a sua vida. Deus vai usar. Como é que você vai pedir? Peça. Peça do jeito certo. Deus, o Senhor está vendo meu coração, eu estou confessando a Ti, não está fácil. Eu peço que o Senhor mude a situação da minha vida. Mas sabe como é que ele pediu? Mude a situação da minha vida através de mim. Me dê a condição. Me dê a condição. E Deus deu condição a Neemias através do rei. Porque ele conta ao rei o problema. Ele conta a dificuldade ao rei. E o rei diz a ele: olha, então, por um período de tempo você vai. Por um período de tempo você tem total autonomia para ir. E não foi uma autonomia qualquer não. Porque o rei Artaxerxes dá cartas a ele. Porque cada local que ele tinha que passar pelas províncias tinha os seus governadores. E para passar pelas províncias tinha que ter a carta do rei. Como se fosse um passaporte. E os carimbos dos consulados. E não só isso, Neemias pede ao rei: olha, eu também preciso de madeira para reconstruir a porta e o muro. Então, o senhor fala com que eu esqueci o nome agora, o outro. Asaf, obrigado. Ele pede
para que o rei dê uma carta a Asaf, para que dê madeira a ele. Ó, quero lá o rei das florestas, o governador das florestas, que eu quero que ele me dê madeira. E ele sai com as cartas na mão. Amados, quando você pede correto, Deus te dá a oportunidade, mas Deus também te investe de autoridade para passar por essa oportunidade. E toda a autoridade está sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, para passar por essa situação, para passar por essa tragédia que seja. Porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, pastor, mas o irmão Luiz perdeu o carro dele. É uma tragédia para ele hoje. Não é? Hein? Chegar lá e não ver o carro. Ah, eu não sei o que eu faria na hora. Na hora que eu fiquei sabendo, eu liguei para ele. Falei, irmão Luiz, como é que você está? Pastor, eu confio em Deus. Eu falei, é isso aí, amado. Já estou orando com você. Essa palavra já me deu paz no coração. Porque eu sei que ele está confiando em Deus. Deus está dando uma oportunidade agora, depois desta palavra, depois desse momento, depois da tragédia, depois do inimigo ter ido lá, usado alguém para levar o carro dele. Foi o inimigo, amado. Não adianta falar para mim que não foi. Foi. Ou não foi? Foi. Simples assim. Porque roubar uma Towner, eu vou dizer, foi a primeira vez na minha vida que eu ouço roubar uma Towner. E aí, o pior é que o irmão Luiz já me falou que é a segunda vez que roubaram essa Towner. Tragédia. Mas aí Neemias entra na intercessão. Ele continua orando. Ele não para de orar. Ele continua falando com Deus. Para que Deus honre ele. Amados, ele vai para Jerusalém. E ele fica introspectivo em Jerusalém. Não foi uma entrada normal a dele em Jerusalém. Ele dá uma volta escondida em Jerusalém. Para tomar a atitude correta. Ele monta uma estratégia. Para poder reconstruir o muro. Não era um muro qualquer, era um muro de uma cidade. E sabem quantos dias Neemias reconstruiu o muro? 52 dias. 52 dias. Pouco, não é? Mas ele reconstrói. Porque ele vai lá, ele pede então a Deus, porque ele deve ter pedido a Deus, Deus me dê uma estratégia, me dê uma sabedoria. Ele fez isso. Você está no meio do problema, amado? Você vai agora de forma tranquila. Você e Deus. Deus e você. Porque a Bíblia não diz, vá ao teu quarto em secreto. Quando você vai ao quarto em secreto, o que Deus quer? Deus quer ouvir você falar, mas também quer falar com você. E eu uma vez, lá atrás, o pastor Silas me ensinou uma coisa que era muito interessante. Porque normalmente como é que a gente faz oração? A gente tem um jeito de orar, não tem? A gente ora, pede, no final ainda fala em nome de Jesus, eu te agradeço, amém, beleza? Você dá tempo de Deus falar com você? Você fica quietinho para tentar ver se Deus fala com você? Ou você já dá o amém logo de cara? Amém, pumba, já vai dormir, por exemplo. Neemias ficou introspectivo, ficou esperando a voz de Deus. Por isso ele tomou uma estratégia. Por isso ele teve sabedoria para fazer um muro em 52 dias. Deus falou com ele. E Deus vai falar contigo sobre essa situação em nome de Jesus Cristo. Seja ela qual for, Deus vai falar contigo. Para encerrar, meu amado, hoje eu não quero falar muito. Não tenho desejo nenhum de falar muito contigo.
Não fique preso no luto. Não fique preso na tragédia. Entenda que a melhor terapia para a tristeza é agir. É agir. Neemias ficou quieto? Não. Neemias não ficou quieto. Ele voltou a trabalhar. Ele voltou a trabalhar. Eu me lembro quando meu pai na fé morreu. Aquele dia para mim foi terrível. No dia seguinte, então, foi o velório foi na igreja. Estava lotada a igreja, ele era um homem muito querido. Um monte de gente. Um monte de coisa acontecendo ruim naquela época. E aí, logo após o enterro, eu lembro que eu fui para casa do meu amigo Ricardo, a gente ficou junto, a gente chorou junto, a gente orou junto. Só que no dia seguinte, amados, eu voltei para casa. E eu voltei para casa e eu tinha que fazer o quê? Trabalhar. Não dizem por aí que mente vazia é a oficina do diabo? É ou não é? É. Literalmente isso é verdade. Porque se você ficar parado, quietinho, o diabo vai trabalhar na tua mente e vai falar: é isso mesmo, continua desse jeito, continua sem agir. Neemias não parou. Neemias continuou firme e forte. Neemias foi lá, o quê? Em busca da reconstrução de Jerusalém. E interessante que ele fala uma coisa para o rei: olha, eu preciso voltar lá, porque o meu povo está sofrendo. Aonde os sepulcros dos meus pais estão? Ele estava preocupado com a família, porque ele tinha família lá, ele tinha parentes lá. Ele estava preocupado com os amigos, ele estava preocupado com aqueles que ele amava. Sabe o que eu quero dizer com isso, amado? Eu quero dizer que se a gente perdeu algo que é muito importante, se a gente está vivendo uma tragédia, pense que Deus ainda vai te usar para abençoar essas pessoas que estão ao seu redor. Amém. Não só para mostrar a glória dele, porque seria para mim um Deus duro, um Deus complicado. Eu uso ele para fazer só para que a minha glória seja manifesta. Deus não é assim, amor. Mas a glória dele vai ser manifesta sobre a tua vida. Mas o que ele quer fazer é que a sua vida seja restaurada. A vida de Neemias foi restaurada. A sua vida vai ser restaurada. Lembre-se, amado, para você sair de toda essa situação, não se preocupe se você vai ter ou não condições. Pastor, mas eu não tenho condição para nada hoje. Eu não tenho um centavo. Como é que eu vou sair dessa situação? Deus deu condições a Neemias. Deus dará condições a você no nome de Jesus Cristo. Deus não deixará faltar nada na sua vida para que você saia disso. Mas ore. Busque a Deus. Faça. Haja. Não fique parado na tragédia, na situação ruim. Não fique. Deus deseja um povo que levanta a sua cabeça aos céus e confessa: Senhor, não está fácil, mas eu creio em Ti. Senhor, não está fácil, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar a solução. Senhor, não está fácil, mas eu tenho completa convicção que o Senhor vai me usar para sair dessa situação. Quem crê nisso? Você crê? Você vai sair dessa situação em nome de Jesus Cristo? Eu creio. Eu creio. E nós podemos sair dessa situação. O último exemplo que eu quero dar. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz de 27 anos. 27 anos. Com câncer no pulmão. E é um vídeo de um jogo de futebol. Ele é jogador de futebol. Da 2ª divisão do México. E essa semana foi o último jogo dele. E o narrador do jogo
Estava lá, narrando, falando, dá o pontapé inicial do jogo, toca um, toca dois, tocaram para ele. Ele parou a bola e foi tocar, só que ele não conseguiu chutar mais forte. E ele bamboleou. E teve que um colega sair correndo e segurar ele. Na mesma hora o jogo parou. Todos que estavam ali fizeram um corredor para que ele pudesse ser trocado e sair, porque era o último jogo dele. Mas ele saiu, sim, triste, porque imagina, sua profissão é um esporte, ser esportista, e você não pode mais praticar o seu esporte com 27 anos de idade. Mas ele saiu, agradeceu a Deus, agradeceu aos colegas, e vai lutar pela vida. Alguns já iam falar, não tenho mais jeito, estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo, não vou lutar. Amados, a vida é para ser vivida até o último instante da vida. Uns podem ir com 27 anos, outros podem ir com 100 e pouco, que nem eu li hoje. Tem um quilombola que vive aí em Bauru, dizem que nasceu em 1888. Tem ideia o que é isso? Tem documento. Diz que vai entrar no Guinness, o homem mais velho do planeta. Não sei quantos anos a gente vai viver, mas não importa. A nossa vida vai ser permeada de tragédias, de tristezas, mas também a sua vida já tem uma vitória garantida se você está em Cristo Jesus, que é a vida eterna. E por causa disso, eu vivo o que Neemias vive. Vou lutar para continuar vivendo. Hoje você pode estar na derrota, mas a tua vitória já está garantida no nome de Jesus Cristo. A tua vitória está garantida pela salvação em Cristo Jesus.